foram crescendo, justamente porque estratégias de venda como essas que o Coveiro falou agora há pouco, elas estavam se tornando cada vez mais frequentes, né? Por quê? A Marvel também tinha uma questão de atingir metas dentro da empresa, porque agora que quem era dono da Marvel eram empresários que não entendiam nada de quadrinhos, eles, para fazer a companhia continuar a render, eles estavam sempre estabelecendo para os editores que mandavam na Marvel metas, e essas metas de vendas obrigatoriamente tinham que ser atingidas mês a mês. Então, a subida foi exponencial. O Homem-Aranha do McFarlane estava popular, mas ele vendeu muito mais, porque eles fizeram um absurdo de mudar a cor da teia da capa. Vocês se lembram disso? Que tinha a teia prateada, depois tinha a teia dourada, e aí tinha uma variante cover com uniforme preto. Não, aqui no Brasil o papel vinha com aquele material parecendo a papel de jornal mesmo. Isso. Não, é na capa, tô falando na capa. Não, eu não lembro da capa daqui vinha com esses negócios, não. Não, aqui não veio, mas lá teve 3 impressões. Até vieram sim, HDR. Eu lembro eu tenho aqui várias edições com essas capas metalizadas. Não, eu sei. Sim, as metalizadas sim, mas variantes também mas vem depois. Essa do Homem-Aranha que eu tô citando não veio assim, ela veio corriqueira mesmo, sem efeito gráfico nem nada. É que essa vendeu os 3 milhões de exemplares, a Spider-Man 1, com roteiro e desenho do McFarlane, por causa dessas artimanhas ali na reimpressão. Aí quando começou a aumentar o número de vendas, os lojistas começaram a comprar caixas fechadas das tiragens, achando assim: bom, daqui a uns 50 anos, 20, 30 anos, isso aqui vai valorizar. Os caras nem estavam abrindo as caixas. Exatamente. E pra entender muita coisa desse mercado americano e como a própria indústria se afundou a isso, é bom saber que eles, lá nos Estados Unidos, não existe mais venda em banca de jornal nem nada. A própria indústria fez com que acabasse. E se conteve nesses tipos de loja que já recebiam todo o mercado. Então, eles faziam acordos, né? Os acordos com as lojas e as lojas com distribuidores. Então muita gente não entende como é que funcionam as vendas lá nos Estados Unidos por causa disso, né? O que exatamente o Daniel falou. O pessoal tá apostando muito mais pensando daqui a 5, 10 anos, achando que tudo vai virar uma Action Comics número 1. Aí no caso, o gibi do X-Force também vendeu, só que eu acho que, se não me engano, ele vendeu uns 6 milhões. Vendeu mais, vejam só. Ficou um derrubando o outro, né, depois, né? Cada um fazia uma coisa diferente pra... E aí veio o X-Men do Jim Lee com o Claremont, que aqui saiu como minissérie, né? Que lá ela teve 5 capas diferentes que juntava todas as capas, fazia um pôster que, adivinhem só, eles lançaram também numa reimpressão. E vai ter aqui uma reimpressão em HDR. Até então, eu acho que o recorde de vendas tinha sido a Morte da Fênix, né? Que ficou durante, sei lá, acho que 10 anos, não foi? Sem ser batido, assim, até começar esse período desses caras aí, não foi? Foi a Morte da Fênix e depois o Watchmen, se eu não me engano. Não, o Watchmen não, desculpa, o Cavaleiro das Trevas. Foi. Mas a Morte da Fênix ficou como revista de linha, assim, né? De linha, a revista de linha teve o maior número de vendas. Você lembra quanto que era na época? Não lembro. O recorde? Não chegou nunca a ter esse número de vendagem que teve na década de 90, né? Apesar de tudo, eles conseguiram um feito de bater os recordes, né? Na verdade, os números de vendas que as editoras têm agora chegam perto dos números de vendas baixos do período da década de 70 e início de 80. Por diferença. Veja uma diferença. Quer dizer, a década de 90, houve um over nos números, sabe? Que chegou muito próximo às vendas da década de 40, de 30, que tu vendia 20 milhões de exemplares, 30 milhões de exemplares. Tem aquela coisa de mercado, né, Daniel? O que era centavos naquela época, agora tá $3 lá. Isso aí que tu falou também é outra coisa. É uma coisa que deixou de ser popular, porque eles quiseram que também não ficasse mais popular. A Marvel chegou a criar, nesse período, um setor dentro deles, na parte de produção, especialista em orçar técnicas diferentes para imprimir capas diferentes. Pra vocês terem uma ideia, tinha um cara lá sentado numa cadeira, recebendo por mês, e o emprego dele era imaginar com que essa capa saísse de uma maneira diferente para poder cobrar mais caro. Então isso, no caso do Daniel, essa foi a fase que começou a sair capa do Wolverine rasgado com as garras. Aquelas capas metalizadas. Foi nessa fase, né? Isso aí que começou essa invenção, né? Porque foi pra atender justamente os lojistas. Porque se fosse atender banca, pro cara mais jogo na banca ser mais barato impossível. O lojista ele cobrava mais caro isso, e esse item, tendo uma tiragem limitada, mas o limitado deles da época era 1 milhão de exemplares, então não é tão limitado assim. Aí os caras guardavam caixas desses exemplares achando que ia ser valorizado no futuro, né? Porque os gibis da Era de Ouro, eles eram valorizados porque eles serviram para os esforços de guerra para ir para reciclagem, né? O pessoal tem que entender o seguinte, essa coisa de capa variante, capa desse jeito, daquele jeito, não é porque há uma demanda do leitor, há uma demanda do lojista.
É esse que é o grande mal, que a gente tem que olhar que o mercado é assim lá fora. É que o esquema de preço depois. O esquema de venda lá também é diferente, né, cara? Você trabalha com pré-pedidos, né? Não é igual aqui, que você vende consignado em banca, né, e tal. Então os números lá são bem mais concisos do que aqui, né? Aqui, por exemplo, você chega pra perguntar pra uma editora daqui quanto vende, eles não sabem exatamente quanto vende, né, cara? Tem 3 locais, né? Tem livraria, comic shop e banca. Ele tem que medir pelos 3 pra saber no final o que deu. Cara, quando eu era moleque, cara, eu passei numa banca e perguntei se tinha o Capitão Canadá. Como é? Que eu era fã da Tropa Alpha naquela época, daí eu cheguei lá, tem Capitão Canadá? tava eu e meus outros colegas que a gente curtia quadrinhos, e aí o cara falou assim, pô, já acabou, cara. Os caras não sacavam nada, velho. Lá eles ainda tem lojas, né? Hoje em dia tem loja aqui, mas o vendedor de banca ele tá cagando se a capa é holográfica. Porque lá nos Estados Unidos, acho que a venda em banca acabou lá dos anos 50, 60, né? De lá pra acabou cá. Acabou nos anos 70. Acabou nos anos 70 mais ou menos. Foi miando aos poucos, né? Até que aí virou só comic shop, né? No Brasil já se teve um cara de banca que entendesse do produto, né? Até pra vender antigamente nos anos 90, quadrinho usado, você comprava 50 centavos. Menos da Gibimania. É porque é muito geral, sabe? Por exemplo, assim, o cara que eu compro em banca, eu compro com ele porque ele também gosta. E ele lê, então ele sabe o que tá falando, a gente conversa sobre. Mas o cara que tá na banca, ele vai com certeza mais focar uma Contigo da vida, sei lá o que tá saindo aí. Eu tô falando besteira aí, mas sei lá, o que é que sai, Veja e por aí vai. Que é o que sai em volume. A maioria aqui que eu conheci, nenhum entendia do quadrinho. Tanto que quando eu vi uma coisa assim rara, eu ainda pedia desconto e o cara dava.